Buenas tardes, mis queridos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Qué bueno. Yo estoy muy bien. Sean bienvenidos a nuestra clase de espanhol de hoje, ¿vale? Vamos estudar um pouquinho mais juntos. Entonces, abram sus libros, por favor, em la página 49, ¿vale? Então, queridos, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje, tá? A nossa aula de espanhol hoje será a correção das atividades, né? Deixei uma atividade um pouco extensa para vocês realizarem em casa. Recebi de uma boa parcela de alunos, alguns ainda não me enviaram, tá? Mas nós vamos resolver tudo, vai dar tudo certinho, tá? Nós estudamos na aula anterior sobre os substantivos. Então, nós vimos a formação do substantivo feminino em espanhol, vimos as formas irregulares, vimos também substantivos comuns de dos e substantivos epícenos, vale? Foi este o conteúdo da aula anterior. E hoje nós vamos fazer a correção das atividades, né, do exercício. Então, aí na página 49, la question 1 diz assim: relaciona los masculinos de la columna de la izquierda com los femeninos de la columna de la derecha. Nós vamos relacionar uma coluna dos masculinos com a coluna dos femininos, certo? Então, vamos lá. Primeiro, na coluna de la izquierda, nós temos príncipe. Quem é o feminino de príncipe? Princesa. Então, dentro do quadrinho de princesa, nós vamos colocar a letra A, vale? La B, padre. ¿Quién es el femenino de padre? Madre. Muy bien. ¿Quién es el femenino de marido? Mujer. ¿Quién es femenino de suegro? Suegra. Muy bien. Yerno. ¿Quién es? Nuera. Então, coloca a letrinha E. ¿Quién es el femenino de hijo? Hija. ¿Quién es el femenino de tío? Tía. Femenino de primo? Prima. Femenino de duque? Duquesa. Muy bien. Feminino de caballo? Yegua. Vale? Então, nós já relacionamos as duas colunas, como vocês estão vendo, certo? Depois, pede para a gente investigar na segunda questão, né? Pesquisar e completar com o feminino dos substantivos abaixo, tá? Então, nós temos lá, balena. Qual é o feminino de balena? Balena, hembra. Nós estudamos os substantivos epicenos, que são quando o que diferencia um substantivo do outro, né? Nós temos uma forma genérica para ambos os sexos. O que vai diferenciar é a palavra macho e hembra, macho e fêmea. Então, balena hembra, que é a baleia fêmea, certo? E aí nós temos muchacho, muchacha, delfim, hembra, mesma coisa, né? O golfinho e o golfinho fêmea, no caso, né? Lobo, loba, cônsul, consulessa, conde, condessa, liebre, hembra, presidente, presidenta, herói, heroína, camelho e camelha, tá? Então, vejam aí que nós podemos estabelecer o feminino de maneiras diferentes. Alguns apenas acrescentando a letra A, outros acrescentando o hembra e outros fazendo uma modificação que é maior porque são formas irregulares, certo? E aí nós estudamos os substantivos masculinos que parecem femininos, né? Ou o contrário também, aparecem ser masculinos, mas são femininos, na página 49, e ficou para a gente realizar também a página 50. Então, vamos para a página 50 agora. Usa el, la, los e las para definir o gênero de los animales abaixo. Então, nós vimos também na aula anterior que os substantivos femininos que começam com a letra A, geralmente eles vão receber antes o artigo ele e não lá. Por quê? Porque para evitar a eufonia de duas vogais juntas,
né? Porque no espanhol, geralmente, a gente une as palavras ao pronunciar. Então, iria ser uma eufonia, o som de duas vogais A juntinhas, tá? Então, vamos lá primeiro. Eu vou só ler e vocês vão consertando o que houver necessidade no livro de vocês. Então, vamos lá. El pez, o peixe, né? El pez. Los monos, la vaca, las ovejas. Percebam que nós estamos variando em singular e plural, tá? Por exemplo, la vaca, apenas uma. E na letra D, las ovejas, está no plural, tá? El canguro, la mariposa, las jirafas, los sapos, vale? Então, nós temos apenas a diferença entre singular e plural, tá? Dos femininos e masculinos. Na questão 2, nós vamos também usar el, lá ou las para definir o gênero e o número de palavras, tá? O número das palavras, se é singular ou plural. Então, nós temos elária, e aí vejam que área, substantivo feminino. Por que que eu estou usando o el? Porque a palavra área começa com a letra A, certo? La B, el águila, a mesma coisa. Eu não estou usando lá, porque a regra me diz para que eu tenho que evitar a eufonia, tá? Então, el águila, la ángela. Professora, mas a senhora falou que isso não usa lá. Aqui nós estamos falando de um nome próprio, certo? É ángela. Então, nesse caso, é aceito usar o lá, tá? Uma exceção, em pouquíssimos raros casos. La D, la H, la E, las aves. Vejam que no plural, eu não vou usar ele, eu vou usar las, tá? Las aves. La F, el artista ou la artista, tá bom? Quando for um artista masculino, vou usar el artista. Quando for feminino, eu vou usar la artista. Então, os dois estão corretos. La Ré, la harmonia. Mais um caso aqui que eu estou usando lá e não ele, tá? Esse caso de usar ele diante de palavras, substantivos que se iniciam com a letra A, são casos específicos, tá bom? La H, el bolígrafo, que é a caneta, Y, el ancha, Rota, el ala, el arca, las almas, la antigua e la A, tá? Porque é a letra A, certo? Nessa última aqui, na letra N. Então, vocês viram que nós temos especificações dentro da língua, tá? Que existe a regra, mas existem também muitas exceções, tá bom? Que é algo que a gente aprende mais praticando do que realmente praticando, que eu digo, lendo e escrevendo, tá? E pronunciando também. Na questão 3, pede pra gente preencher os espaços com o artigo, né? Ou substantivo que esteja de acordo com cada situação, tá bom? Então, a gente vai poder usar tanto os artículos quanto os substantivos. Eu vou ler o texto na íntegra para vocês, tá? Como vocês estão vendo aí. Jorge, todos os dias, passeia por el bosque. Se passa largas horas tumbando debaixo del naranjo. Ali escute el canto de los pájaros e mira las flores. Cada noite se sienta junto a la pequena catarata que há en el río. Desde ali contemplaba el cielo y las estrellas. Le gusta el ruido del agua e el canto de los pájaros nocturnos. Então, pequeno texto, certo? Vocês vão tirar, né, os 3 primeiros substantivos que vocês encontrarem no texto. No caso, vocês vão dizer o substantivo, se ele é do gênero feminino, masculino, singular ou plural. E aí nós temos vários, né? Nós podemos, por exemplo, utilizar pájaros, e aí seria gênero masculino e está no plural, certo? Poderia usar cielo, masculino e está no singular. Estrellas, está no feminino e está no plural, tá?
É isso que vocês irão fazer. Depois, temos a atividade na página 51, interatividade. Então, depois nós temos a atividade da página 51, que é de interatividade, né? O enlace. Aqui nós temos umas adivinhações, tá? Então, vamos lá. Adivina e escreve o substantivo ao lado. Então, nós temos a explicação de que animal é esse e a gente vai adivinhar, tá bom? Então, por exemplo, tiene 4 patas e hace miau. El gato e la gata. Percebi que vocês colocaram apenas um, tá? Mas tanto el gato como la gata, eles também têm 4 patas e fazem miau, os dois, tá? Animal feroz que tiene melena. El león. La esposa del gallo. La galinha. El esposo de la vaca. El toro y el buey. Su pata es utilizada como sinal de superstição. Qual é o animal que tem a pata usada como sinal de superstição? Dizem que traz sorte, dizem que traz prosperidade. El conejo. Exatamente, a pata do coelho dizem que traz sorte. Es el contrario de la niña. El niño. Sempre persigue la caperucita roja. El lobo. Pula del árbol en árbol y le gusta la plátano. El mono, que é o macaco, né? Pula de galho em galho e gosta de bananas. Su tamanho impressiona a los ojos y su memoria es buenísima. El elefante. A mim me gusta volar e sou um ótimo cantante. Quem é que gosta de voar e é um ótimo cantor? El pájaro. Eu sou muito pequena, pero tenho muita força. Quem é que é muito pequena e tem muita força? La hormiga. Muito bem. Página 52. En la página 52, nós temos dibujos de animais. Então, são desenhos de animais, figuras, que nós vamos colocar o nome desses animais dentro do crucigrama, tá? Então, vamos lá. Primeiro, gato. 2, mono. 3, galinha. 4, murciélago. 5, caballo. 6, elefante. 7, perro. E 8, sapo. São esses animais que aparecem aí no crucigrama, vale? Depois nós temos uma tirinha na página 53. Lê a tira e contesta as perguntas que vienen a continuação. Nós temos lá, o menino está andando, bate o dedo, ai! Então ele sentiu uma queimada no seu pé e ele pisou onde não devia, tá? Então, vocês estão vendo a figura, né? Esse texto que nós temos aí é um texto que é apenas de linguagem que é não verbal, né? Linguagem não verbal. A única verbal que aparece aí são as onomatopeias, tá? Então, que animal aparece na tira? Que animal aparece na tirinha? Um cangrejo, exatamente. Um cangrejo, que é um caranguejo, tá? Qual era a intenção del chico? Ele imaginou, né? Ele queria matar o cangrejo pisoteando-lo. Então, ele queria matar o caranguejo pisoteando, né? E aí acabou se machucando. ¿Estás de acuerdo com a atitude del chico? ¿Por quê? ¿Estás de acuerdo com a atitude del chico? ¿Por quê? Essa aqui é pessoal, né? Então, cada um de vocês vai poder expressar a sua opinião. Qual foi a reação do animal? No primeiro momento, tuvo um susto, pero depois lo golpeou com suas garras. Então, no primeiro momento, o caranguejo tomou um susto, mas depois golpeou com as suas garras e machucou o ninho, né? O menino. Certo? Então, nós temos aí linguagem não verbal. Compreensão leitora também. Em la questão 4, tiene assim. Mira a campanha publicitária e escriba o que piensas sobre as leyes que protegem a los animales
Eles funcionam? É uma resposta muito pessoal, né? Nós estamos falando sobre as leis que protegem os animais. Será se essas leis funcionam? Se realmente essas leis são cumpridas, né? Então, é uma resposta muito pessoal. Como nós moramos numa cidade pequena, as leis aqui são mais, né, são menos pertinentes, na verdade. A gente não vê tanto. Então, mas de acordo com o cartaz, se existe a campanha é porque a lei não está sendo cumprida como deveria, não é verdade, gente? Se estivesse sendo cumprida como deveria ser, não precisaria de campanhas publicitárias, vale? Então, vocês vejam aí e respondam. A nossa atividade foi extensa, porém, foi uma atividade tranquila de fazer, né? Acredito eu que foi bem tranquila. Até pelas que eu recebi, eu percebi que foi bem tranquilo, certo? Então, neste capítulo que nós encerramos agora, a lição, nós trabalhamos o vocabulário de los animales, né? Trabalhamos substantivos femininos e nós vamos adentrar no capítulo 5, leção 5, vale? Então, eu já quero que vocês deem uma olhada no conteúdo para a próxima aula que nós teremos, certo? Então, vocês irão fazer uma leitura contextualizada, certo? De la lección 5, apenas ler. Vocês vão se inteirar do assunto. A página 54 e 55, tá? Alimentos. Nós vamos falar de coisas boas também, tá? Então, nós temos aí uma linguagem mista, linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, tudo precisa ser observado para o entendimento da leitura de vocês, certo? Então, é uma atividade de pré-início de capítulo, na verdade. Espero que vocês tenham compreendido a nossa correção de atividade, que tenham tirado também algumas dúvidas que porventura tenham ficado do conteúdo, tá? Graças por tua atención. Hasta la próxima clase de espanhol. Besos a todos.